exatamente 11 horas na cidade mais bonita do Brasil, né? Quiçá do mundo, porque nós estamos no Rio de Janeiro. Consequentemente, hoje é o dia das minhas magistéricas, né? E, na medida do possível, dando algumas dicas aí do que pode acontecer de matéria para os concursos públicos do Rio de Janeiro a nível de formação da educação infantil de 1ª a 5ª. Passando para lembrar vocês também que este vídeo fica gravado no meu canal e acho muito interessante porque ao longo do final da semana vocês estão lá sempre dando aquelas piadinhas. Então, por conta disso, eu não posso deixar de passar para vocês esses dados que são tão importantes. Já tivemos a primeira aula. Semana passada nós tivemos a segunda aula. E sobre a segunda aula eu preciso falar com vocês o seguinte. Todas essas leis que nós mencionamos na semana passada, Angel, prazer em ter você aqui. Que bom, pelo menos eu vou contracenar com você. Daqui a pouco você vai fazer igual a minha amiga. Acabou fazendo prova para o magistério, deu certo e tá ela na labuta lá e feliz da vida, né? Achei muito interessante. Ela saiu da área de enfermagem e desembocou lá no magistério. Quem sabe você também não vai fazer isso? Aí a gente vai ser colega de profissão, tá tudo certo, né? Bom, então, dizer para vocês que na semana passada eu fiz uma exposição de motivos das leis novas. E essas leis, elas têm, assim, uma importância vital por conta de momentos que até então jamais haviam acontecido no magistério. E por conta disso, nós sabemos que a próxima prova, o próximo concurso, estará versando sobre essas leis e também com relação ao ensino híbrido. Isso aí é bastante preocupante, porque não existe uma legislação própria para que a gente possa suportar a carga de elementos que nos imbui para que possamos, assim, ministrar as aulas nessa modalidade. Acredito eu que durante um bom tempo nós não venhamos a ter mais aquela sala de aula robusta. Quando eu digo aquela sala de aula robusta, é a sala de aula onde nós já chegamos a ter 70 ou 100 alunos, como ontem mesmo a Renata, aliás, desculpa, que esteve comigo em 2 momentos na segurança do trabalho e na formação de professores, ela chegou a mencionar que a sala tinha 100 alunos. Então, imaginem vocês, uma turma com 100 alunos significa que daqui para frente provavelmente não venhamos a ter. Maria do céu, beijo, beijo, beijo. Como é que tá esse noivo aí, hein? Olha os remédios aí que eu indico, né? Sem efeito colateral, tudo muito natural. Toma conta desse noivo que eu quero ir nesse casamento, né? Ora, bom. Então, o ensino híbrido, ele chega aquele mar de becos em favela a sempre, né? Um artista. Deixa de dizer uma coisa, Kelimar. Você me mandou uma mensagem ontem, eu não te respondi, não que eu não desse atenção, é que realmente os alicates estão na minha residência, mas estou esperando a minha funcionária chegar aqui, talvez segunda ou terça-feira, para ela me dizer exatamente onde ela colocou, né, esse material que eu não sei. Gente, olha a enfermeira chegando aí, Valéria? Gente, quanto tempo, que saudade. Hoje eu estou falando para os magistéricos. E aí, Valéria, mas feliz? Ou é a Valéria da formação de professores? Me dá um alô para a professora Célia saber, tá? Bom, então, voltando aí no nosso discurso, deixando bem claro para vocês que a vida, ela não volta mais a ser como antes. Oi, minha linda, que bom te ver. Prazer imenso estar com você. Acompanhe de quando em vez você aparecer.
uniformizada, contracenando com o pessoal da enfermagem. Ontem foi dia do auxiliar e do técnico de enfermagem. O meu carinho, o meu respeito, a minha consideração, Valéria, Ângel, que ontem foi o dia de vocês, né? E hoje eu posso dizer que ontem foi o dia do auxiliar de enfermagem, do técnico de enfermagem e do pedagogo também. Ou seja, duas profissões que, sem sombra de dúvida, impulsiona a vida da gente, né? A pedagogia, ela nos leva sempre a um tom maior em qualquer curso que venhamos fazer. E a área de saúde, graças a Deus, passou a ser vista nesse momento como uma profissão mais do que essencial. Quando eu digo mais do que essencial, porque hoje se percebe que se não tivermos em algum momento condição de contracenar com alguém da área da saúde, iremos ficar totalmente fora de uma estrutura de conhecimento do bem ou do mal que determinadas circunstâncias venhamos passar. É sabido que ao longo dessa pandemia, que já está quase se encaminhando para 1 ano e 6 meses, a valorização das pessoas da área de saúde, não que seja um tom menor, mas ainda houve o descaso por essa profissão. E na realidade não deveriam fazê-lo, por conta de que eu vejo quanto vocês estão na labuta, né? Então, Dom Chico, prazer, está entrando aí o presidente da DC Miriti, o comunicador que o Príncipe Charles considerou como a maior figura da comunicação dentro do Rio de Janeiro. Então, né, se ele está com o Príncipe Charles, quem sou eu para dizer que ele não é o cara, né? Mônica Patrícia de Oliveira, saudades de você, né? Poxa, você me despreza de quando em vez, mas sei que a labuta, né, é uma coisa que a gente precisa manter, porque para sobreviver nesse país, até trabalhando está difícil. Se não trabalhar, ficará mais ainda, né? Então, eu sei que, com toda certeza, acho que pós-pandemia, as pessoas irão repensar mais a área da saúde e a área da educação. A área da saúde, porque vocês estão igual o Cristo Redentor, né, de braços abertos e trabalhando de forma exaustiva, né, para poder fomentar o desejo de uma cura. E isso, sinceramente, eu entendo que vocês acabam sendo pessoas únicas. Eu também sou filha de enfermeira, né? Mas eu costumo dizer que eu não sei nem trocar um band-aid e também não quero, né? Que eu tenho medo de hospital, essas coisas todas também não é minha praia, não. Mas fui criada dentro de um hospital, acho que eu criei trauma, deve ter sido isso, talvez, não sei, né? Mas eu posso assegurar a vocês que o governo passará a dar mais valor à área da saúde e, consequentemente, também aos professores. Porque nessa fase nós estamos desdobrando, né? Vamos dizer assim, tirando leite de pedra. A saúde tirando leite de pedra, porque nós não temos, assim, muitas das vezes, recursos para poder desenvolver o trabalho. E na área, digamos, da educação, criou-se um plus que chegou no momento em que sequer pensávamos que teríamos que criar todo um aparato pedagógico para poder continuar mantendo o alunado em sala de aula virtual. Esse virtual que assusta, esse virtual que muitas das vezes cria uma barreira assim imensa. Não é
e ninguém também é obrigado a ser um professor que venha para a telinha e faça essa exposição de motivo a qual nesse momento eu estou fazendo, né? Poucas pessoas se sentem numa condição confortável. E aqui não vai nenhuma crítica, porque cada ser humano tem um comportamento e ele sabe exatamente das suas limitações. Portanto, eu entendo muito bem que com a pandemia, vários professores, não foram poucos não, vários professores chegaram a desistir do magistério por conta de entender que não era viável, que não seria confortável estarem diante de uma telinha para parlamentar com alunos. Então isso também passa a ser hoje um diferencial, porque os cursos de formação de professores, os cursos de pedagogia em si e licenciatura, não produziu um modelo que desse ao aluno a possibilidade de vir contracenar através de rede social. Então isso aí passa a ser, eu acredito que passa a ser repensado, porque já faz parte da vida do professor vir para a telinha e desenvolver o seu trabalho, né? Portanto, Valéria diz que é um orgulho enorme de ter tido um aprendizado maravilhoso com Vossa Senhoria. Meu Deus do céu! Somos sempre, vamos dizer assim, pessoas queridas, né? E o professor, eu costumo dizer que eu incorporo o professor quando eu entro na sala de aula. Quando eu saio, todos nós somos iguais perante uma lei, né? Que é a lei divina. Mônica Patrícia, não é desprezo, é muito trabalho, eu sei, claro. Alessandro Mogin, o dono da bodeguita lá de Caxias, né? Meu amigo, um grande beijo para Carlinha e dizer que você é sempre aquela criatura que eu tenho no coração. Mariana, olha, dedicadíssima, presente. Josiane, um beijo, Josiane. Como é que vai essa família? Como é que vai esse esposo? Então, as magistéricas chegaram? Então, nós vamos falar sobre a nossa LDB. Vou apenas reforçar a vocês o seguinte: caso alguém não tenha assistido a primeira nem a segunda aula, procura lá no canal Professora Célia de Franco, porque tem dicas importantes. E a aula passada, eu mencionei 4 leis que certamente estarão fazendo parte dos concursos que vêm aí para a formação de professores e secretário escolar. Portanto, não se esqueçam disso, tá? Eu também, Valéria, para sempre vou te amar, né? Como dizia, né, Vinícius de Moraes, né? Eu sei que vou te amar, por toda a minha vida eu vou te amar. É assim, eu vou amar sempre os meus alunos, a minha família, independente de Deus e meus orixás. Vocês estão sempre no meu coração, e alguns amigos de quando em vez também. Vamos lá. Bom, na LDB eu vou fazer a pontuação inicial. Eu vou vir desde o primeiro, tá, artigo, chegando até o último, e depois eu vou partir para o ECA, para o Estatuto da Criança e Adolescente, que faz um contraponto com a LDB e com a Constituição Federal de 5 de outubro de 1988. Então tome bastante cuidado, que vocês têm aí 3 elementos, tanto pessoal de formação de professores como secretário escolar. Vocês têm aí 3 elementos que pode ser objeto de questionamento para a prova do magistério e do secretário escolar. Vocês têm o Estatuto da Criança e Adolescente, vocês têm a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 e alguns itens da Constituição Federal de 5/10/1988. Portanto, esses 3 elementos, independente de outras leis que estejam surgindo para rechear essa LDB, vocês têm que estar atentos. Agora, as 4 leis da semana passada, as 13.000 aí da vida, tomem bastante cuidado, procurem observar que é necessário saberem, porque
Com certeza, a banca irá fazer alguma alusão a mudanças ou a criação de dados para tornar ainda mais robusta essa LDB. Bom, no artigo 1º da LDB, ele faz imediatamente um dado, uma informação. Ih, Luiz Paulo, tem que falar com ele, porque da outra vez ele apareceu aí, eu não achei o Luiz Paulo. Olha, desculpem vocês, porque às vezes vocês entram e eu não vejo. Quando termina a gravação, que eu vou observar o questionamento, que eu gosto sempre de responder as pessoas, eu encontro algumas que, se não falarem comigo, ou se falarem no outro tempo, eu não tenho como saber, né? Então, mas assim mesmo, eu pedi desculpa ao Luiz Paulo, porque eu gosto de mencionar todos vocês que entram, porque o meu carinho é muito grande e eu não vou fazer diferente. Bom, então, voltando aqui ao artigo 1º, ele faz alusão a uma abordagem. E Eliane, grande beijo, oi, oi. Ele faz, esse artigo 1º da LDB, ele faz uma chamada de informação para que saibamos o que vem a ser LDB. E aí ele diz: a educação abrange um processo formativo que se desenvolve na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, enfim. O que a LDB mostra no seu 1º artigo é qual a proposta que eles utilizaram para poder criar e sedimentar os demais artigos. Tá entendido? Então, no momento em que o legislador, digo assim, beijo, Luiz Paulo, momento em que o legislador quer trazer à luz da verdade alguns elementos para sedimentar a educação brasileira, e diga-se de passagem, foi algo extremamente interessante, porque no momento em que nós temos a Constituição Federal, que é considerada a Carta Magna, que rege todos os passos daquele que está em território nacional, a nível de Brasil, ok? Então, ele sedimenta isso. Os códigos, eles aparecem para quê? Para dar um norte às pessoas no momento em que elas tenham a necessidade de utilizar a lei. Então, quando se tem a necessidade de utilizar a lei, nós temos os códigos civil, código penal, código de processo civil, código de processo penal, nós temos a CLT. Então, são ordenamentos jurídicos que impulsionam a sociedade. Nesse caso, a LDB, e prestem bem atenção no discurso que eu estou tendo, que pode vir, como aconteceu a última vez, algumas questões as quais eu havia falado em sala e que as pessoas não deram atenção, ok? Observem vocês que a LDB, ela traz questões para sedimentar a educação básica. Olha só, a LDB, ela traz questões para sedimentar a educação básica. O que é educação básica? É aquela que vai da educação infantil até o ensino médio. E prestem atenção, o ensino médio profissionalizante também. O que você quer dizer, Célia? Eu quero dizer que nós temos o ensino médio, propriamente dito, apenas o estudo das disciplinas para que você tenha a condição de chegar a uma universidade. E dentro desse ensino médio, nós temos os cursos profissionalizantes, que são os cursos técnicos, que na concomitância você aprende uma profissão e, consequentemente, tem as aulas do núcleo comum, chamado núcleo comum. O que é núcleo comum, secretário escolar, formadores de formação de professores? O que é um núcleo comum? O núcleo comum são as disciplinas que cabem em qualquer âmbito
da educação básica. Vamos exemplificar: português, matemática, geografia, história, sociologia, filosofia, biologia, física, química e ciências. Literatura, acho que eu já falei. Ok? Prestar atenção? Esse é o núcleo comum. Agora, técnica de enfermagem 1. Já deixou o chamado ensino regular. Ensino regular. Ensino médio. Por quê? No ensino médio, nós só temos, prestem atenção, no ensino médio, nós só temos núcleo comum. No ensino profissionalizante, técnico e pós-médio, nós temos o núcleo comum e o núcleo específico profissional. Exemplo eu dei de enfermagem, né? Na enfermagem, nós temos redação, nós temos estatística, mas temos fundamento de enfermagem, anotações, nós temos ética, temos toda uma estrutura, né? Microbiologia, parasitologia, mas temos a redação oficial, nós temos a gramática, nós temos a estatística, né? Nós temos a matemática. Aí você vai dizer, mas sério, por que eu enfermagem vou fazer matemática e estatística? Muito simples. Você não vai ter que trabalhar com dosagem de medicamento? ml, não sei o que, bababá. Você não vai ter que fazer isso? Você não vai ter que fazer um relatório quando você estiver passando um plantão para outra pessoa? Você não vai fazer um relatório? Você não vai ter que escrever? Dependendo da unidade de saúde que você trabalhe, o dado estatístico é um elemento fundamental para que você possa, a instituição a qual você trabalhe, tenha pontuado circunstâncias, por exemplo, a quantidade de medicamento, o tipo de enfermidade, né? A Valéria Serap falou para mim agora, diluição e outras coisas mais, tudo é matemática. Então, quando você for diluir tantos disso de um medicamento quanto o outro, você tem que saber. Felipe Fernandes, gente do céu, você dando uma espiadinha aqui. Vamos estudar, porque você precisa passar para esse concurso, que afinal de contas, quer queira, quer não queira, num futuro próximo, o civil fará parte definitiva da sua vida, né? Está entrando agora aqui o sobrinho do professor Sérgio Guerreiro, Felipe Fernandes. Eu amo você de paixão também, você sabe disso, né? Você é um segundo filho, é aquela pessoa que eu tenho aqui, né? Então, observem vocês, voltando aqui, a matemática, ela é um núcleo comum, mas ela acaba se agregando às disciplinas do profissionalizante. Então, por essa razão, o artigo 1º, prestem bastante atenção no que eu estou dizendo para vocês, por essa razão, o artigo 1º da LDB, ele informa que essa lei foi criada, está sendo criada para poder o quê? Ajustar, criar, estabelecer um controle das práticas pedagógicas dentro das instituições de ensino. Perceberam? É exatamente isso que acontece. Um momento só. Então, partindo dessa premissa, desculpa porque eu tive que atender a porta. Partindo dessa premissa, eu quero que vocês observem que o artigo 1º da LDB, ela estabelece, né, várias formatações a nível de quê? A nível de que o indivíduo possa caminhar na legislação a ponto de quê? A ponto de permitir que nenhum outro setor venha interferir nas práticas pedagógicas referente ao ensino básico. Observem vocês, ao ensino básico, ok? Um momentinho.
E esse ensino básico, vocês têm que atentar para um detalhe. A todo momento que se venha criar ou estabelecer um outro parâmetro, ele terá que sofrer alterações, não é isso? Nosso caso do híbrido. O nosso caso hoje das disciplinas que nós estamos contracenando aqui e que nem sempre o aluno se sente totalmente, vamos dizer assim, amparado. E nessa circunstância se cria alguma lei, alguma mudança no artigo para sedimentar uma proposta cultural. Então, o artigo 1º, ele vem trazendo toda a abordagem, a amostragem do que vai representar essa lei para a educação brasileira. Bom, no artigo 2, ela fala exatamente, aí ela já vem falando dos princípios e dos fins da educação nacional. O princípio ela norteia o quê? Qual é a proposta? O que ela quer? Aonde ela quer chegar? Qual é o objetivo, tá? Dessa lei? E aí ela vem norteando os princípios, ou seja, ela vem informando que eu preciso sedimentar um trabalho tomando por base determinadas coisas. E quando eu falo tomando por base determinadas coisas, eu estou falando em princípios. E esses princípios que me norteiam para que eu chegue a um objetivo. Então, determina-se o quê? Os fins a que se propõe a nossa educação nacional. Então, no artigo 2, né, ela vem nos dando todo vamos dizer assim, um conteúdo de sustentação. E o que ela versa? Ela versa que essa educação é dever da família e do Estado. Pontuem isso, porque num concurso público é líquido e certo que vem através de qualquer questão. Eu não posso garantir a vocês que o legislador ou que a banca venha fazer uma pergunta assim: o que diz o artigo 2? Não vai fazer isso. Mas ele pode questionar sim, com base no artigo 2, qual o seu entendimento? E por aí contar uma história pura e simples. A educação é um dever da família e do Estado. E aí você vai me perguntar, vocês vão perguntar, Célia, por que é um dever da família, né, e do Estado? Dever da família por conta de quê? Dever da família por conta de que os pais precisam colocar seus filhos na escola para tornarem cidadãos e cidadãs. Entenderam agora? Então, é um dever da família. E por que também é um dever do Estado? Porque se essa família não tem condição o Estado, né, como uma figura maior que está aí para amparar o cidadão, e é importante produzir esse ensino. Então, observem vocês que no segundo artigo da LDB, ele diz especificamente que a educação é dever da família e do Estado. Não acontece de forma diferenciada. Assim como os pais têm obrigação de colocar seu filho na escola, obrigação, o Estado também tem que zelar por esse cidadão que está em solo brasileiro. Então, a 9394/96, ela estabelece que nenhum aluno, que nenhuma criança, que nenhum jovem deva ficar fora do banco de escola. Então, o segundo artigo, ele diz que, ele é taxativo, ele diz que
tanto a família quanto o Estado têm responsabilidade nessa educação básica. A graduação já é uma outra história. Ela pontua nesse artigo que a educação, ela é obrigação da família de colocar este aluno em salas de aula e o Estado de propiciar a este aluno a condição da sala de aula ele estar. Interessante que a potência que é o Japão, as escolas não são públicas. Interessante, né? Pois é. Seja lá quanto for, se paga. Mas aí você vai dizer, mas Célia, é o Japão, com certeza, a gente não tem nem que discutir, né? Vamos dizer assim, é uma outra civilização. Lá, o alunado, ele vive em cima de mostrar que está em condição de competir. As salas de aula têm uma reprodução de competição, é impressionante. Por exemplo, se um tirou 9, o outro já quer tirar 10. E aquele que tirou 9 já vai estudar para tirar 10. Porque o sistema de avaliação lá é bem mais rigoroso do que o nosso. Voltando ao Brasil, então já sei que o segundo artigo da LDB, ela versa o quê? Que é responsabilidade da família e do Estado de colocar em sala de aula este aluno, na qualidade de criança, na qualidade de adolescente, tá? É obrigado. Mas é provável, e isso já acontece, existe um adendo aí também. Embora a 9394/96 cria essa determinante, saibam vocês que alguns estados do Brasil, e se vocês assim desejarem, podem pesquisar, alguns estados do Brasil, tá? Diz que já se criou uma associação onde eles querem e já estão fazendo que as aulas dessas crianças sejam dentro de suas próprias casas. Por quê? Alguns pais, por uma questão de serem da área da educação ou serem adeptos ao ensino, alguns pais acham que o primeiro momento de ensino deva ser dentro do seio materno, deva ser dentro do seio familiar. Então, alguns estados do Brasil já permitiram que essas crianças estudem em casa, sobre a responsabilidade dos pais. Prestem atenção, matéria de concurso público do ano retrasado. Prestem bastante atenção, porque eu falo sempre. Para nós, ainda tomando por base a LDB, entende-se que a educação infantil, ela está para socializar. Eu disse isso dentro de uma instituição de ensino, dentro do Civil, porque eu não tenho por que não mencionar. Os laços de amizade são líquidos, certo e permanente. Eu costumo dizer o seguinte, eu estive professora do Civil, mas eu sou amiga do Civil, ok? Então eu disse isso numa quarta-feira, quando a prova seria num sábado, que o aluno da educação infantil, ele está ali, e a educação infantil está ali com ele para socializar. Atenção, formação de professores, atenção, secretário escolar, a educação infantil, a proposta da educação infantil é socializar. Ora, se eu estou dizendo que a proposta, eu estou dizendo não, todos disseram, que a proposta da educação infantil é socializar, se essa criança estiver dentro do seio familiar, ela não vai interagir com outras crianças. Ela vai ficar numa caixinha. Se ela tiver mais irmãos, tudo certo. Mas se ela for no somente uma, o que vai acontecer?
ela vai contracenar ou com o pai, ou com a mãe, ou com a tia ou a avó. E como é que vai ficar essa relação interpessoal? Quando é que essa criança, que naquele momento precisava ter um conhecimento de aguardar, de ter convívio das formas mais adversas de tratamento, que é desculpa, por favor, respeitar uma fila, levantar para responder quando for o seu momento, fazer o seu trabalho, entenderam? Ele não vai ter isso. E como diz, né, os estudiosos na área de educação, a educação infantil, ela está para socializar. Ela não está aqui para mais nada. Nesse momento, socializar. E eu vou mais além. Se houver uma questão de prova, e essa questão de prova mencionar as práticas pedagógicas mais robustas como prova na educação infantil, esqueçam isso, porque a educação infantil, ela não está para a criança ir para a sala de aula aprender a ler e a escrever. Não, erro, não é verdade. Aí vão me questionar de uma outra forma, mas nesse momento a educação infantil, ela está para socializar. Ela não está aqui para mais nada. Portanto, não quero embutir na criança 1 mais 1, 2. Não quero embutir B com A faz BA. Não façam isso. Porque esse momento é da criança, através das brincadeiras, começar a se tornar um ser que se vá enquadrar numa sociedade. E aí? Você vai dizer, mas ele vai fazer o que lá? Através das brincadeiras, das musiquinhas, dos joguinhos, essa criança vai começar os seus desenhos com a sua coordenação motora. E de repente, nos seus desenhos, involuntariamente, ela vai fazer o E, ela vai fazer o I, ela vai através da bola, ela vai entender a letra O, a vogal O, e por aí vai. A educação infantil, ela nos propicia a chance de fazer com que esta criança comece a vislumbrar um interesse para quê? Para se tornar um cidadão ou uma cidadã. Agora, eu tenho Josiane, eu tenho Mariana, né? Eu tenho pessoas que tem o próprio Felipe Fernandes que está aqui. Aí vocês vão dizer para mim assim, mas Célia, existe livro que ensina português e matemática e as escolas utilizam. Não esqueçam vocês. As editoras, elas vendem livro. A escola não é desconhecido de ninguém. E se é desconhecido, passa a saber. Toda escola, em setembro, outubro, recebe N editoras fornecendo N livros para que seja utilizado um. E as editoras vendem o livro para essa escola por R$ 184 e essa escola vende por 384. Ainda tem a contrapartida. Qual é a contrapartida? Além deles venderem um livro por um preço que dá a você a chance de vender por outro, muitas das vezes eles fazem o quê? Eles dão à escola brinquedos, aparelhos eletrônicos, entendeu? Existe uma contrapartida. Então, ninguém, quando se trata de instituição particular, nós já sabemos que ela precisa ter uma receita para sobreviver, uma vez que ela precisa pagar seus encargos, seus professores,
todo o seu custo fixo, que o pessoal de secretário escolar muito bem sabe, e isso demanda um numerário significativo. Muitas das vezes nós estamos lá de fora achando que, nossa, a dona da escola, o dono da escola tem carrão, tem casão, não sei o quê, as minhas custas. Não é assim. Existe uma contrapartida. Tudo que está dentro de uma escola, ele tem um valor, ele tem um custo. E muitas das vezes, a pessoa na qualidade de empregado, de colaborador, ela não vislumbra essa necessidade. Então, voltando ao nosso discurso, as instituições que utilizam livro para a educação infantil não estão erradas. O legislador apenas diz que não é uma prática pedagógica necessária, mas ela também não te proíbe. Não é necessária, mas ela não te proíbe. Mas a proposta da 9394/96, quando falar na educação infantil, e nós fizermos aí um estudo mais aprimorado, vamos perceber que esta educação infantil, ela foi feita para socializar a criança. Então, a educação infantil, ela foi feita para socializar. E repito a vocês, no concurso do ano retrasado, já dizendo nesta quarta-feira que estudasse o artigo 26, pois bem, fui iluminada porque caiu o artigo 26. O aluno que não foi, vamos dizer, na minha vibe, não se deu bem. Né? E há 5 anos atrás, no concurso de Mesquita, eu consegui colocar 5 questões discursivas no concurso público. E não sei por que também, porque eu não olho edital, nada disso. Mas as nossas práticas já nos propicia esse conhecimento. Bom, vamos lá. Temos agora o artigo 3º. Este artigo 3º, ele nos permite ter aproximadamente 13 situações que são importantíssimas, né? Observe o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Então, 13 princípios norteiam o ensino, 13 princípios norteiam o ensino com base na 9394/96. Observem vocês. 1. Ele fala em qualidade. 2. Ele fala em liberdade. 3. Ele fala em pluralidade. 4. Ele fala em respeito. 5. Ele fala em consciência. 6. Ele fala em gratuidade. 7. Ele fala na valorização. 8. Ele fala na gestão. 9. Ele fala na garantia de padrão. 10º, ele fala na valorização da experiência extracurricular. 11, ele fala no vínculo. 12, ele fala em consideração com a diversidade. E 13, ele fala na garantia do direito. Vamos lá. Qualidade, eu vou voltar, estou no artigo 3º. Eu quero terminar pelo menos esse artigo 3º. Como vocês estão vendo, nós temos vários artigos e o nosso discurso, ele tem que ser bem fundamentado. Vera Lúcia Mendes, gente, as enfermeiras estão entrando aqui à vontade hoje. Já entrou Valéria, já entrou Êngel, já entrou Vera Lúcia Mendes. Parabéns pelo dia de ontem, do técnico de enfermagem, tá? E do auxiliar de enfermagem. Então, parabéns pelo seu dia. Gente, as enfermeiras hoje decidiram invadir as magistéricas. O que eu posso fazer? E o pessoal da educação. Grande beijo aí, tá? Espero que a mamãe esteja bem, todos bem aí. Bom, vamos nesse artigo 3º, porque eu quero hoje terminar pelo menos o artigo 3º. Vamos lá. No primeiro momento, ele fala em qualidade de condições para o acesso e permanência na escola. Esse é o princípio. O princípio é: o Estado, além de fornecer a escola, tem que fornecer o direito
ao estudo através de material didático. E é isso que as instituições públicas fazem. Elas cedem também a este aluno o material didático, de forma que esse aluno não precise comprar, porque, em via de regra, muitas das vezes, ele não tem condição para fazê-lo. Entendeu? Bom, no segundo momento, ele já fala na liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Ora, quando ele fala em liberdade, e aí eu digo sempre para as minhas colegas, os meus alunos, o seguinte: a única profissão em que a pessoa tem condição de ser ela mesma, tem possibilidade de ascender sem criar, vamos dizer assim, o ranço de reproduzir apenas aquilo que fora dito, é para o magistério. Por quê? Porque no magistério existe uma coisa que chama-se liberdade para criar metodologias que venham a beneficiar a comunidade estudantil. O que difere na área jurídica. O operador do direito, ele lê numa cartilha. Ele pode chegar na justiça e fazer a maior exposição de motivos, mas ele tem que ler naquela cartilha. Ele tem que estar pautado no artigo. O contador, ele tem que trabalhar com base nas determinações contábeis. Ele não pode criar nada, porque já está pré-estabelecido. Ok? O enfermeiro médico trabalha em cima de uma lógica, porque fazer sutura tem que ser com base naquilo que ele aprendeu. Ele pode diversificar? Pode, mas os princípios terão que ser únicos. O psicólogo, ele vai trabalhar com o paciente, ele pode fazer, ele pode criar métodos, pode. Ele pode criar uma formatação para atender, vamos dizer, a esse paciente, podemos assim dizer, seria isso? Mas dentro dos métodos que ele vai criar, ele tem uma escola. Aí você vai dizer, mas quem está no magistério não teve uma escola? Tem uma escola, mas ela tem a possibilidade de, numa sala de aula, ela criar recursos. Se ela tem 25 alunos, ela pode criar 25 recursos naquele momento para ensinar determinada coisa. Ela é one way, somente ela. Como eu costumo dizer, quando eu entro na sala de aula, é o meu palco. E eu vou trabalhar no momento em que a minha aula vai fluir de acordo com aquele que está contracenando comigo. Meus alunos que estão aí sabem bem disso. A professora Célia não leva um livro e abre o livro, página 2, Deus que me perdoe. Eu morreria se eu tivesse alguém que me dissesse em algum momento que eu teria que levar o livro e começar a ler. Não, não é assim. Eu vou lá, dou conta do meu recado e funciono da minha maneira. Entendam bem isso. Então, quando se fala na LDB, nessa liberdade, não só de aprender, como também de ensinar eu já falei a vocês. Agora, aprender, eu entro numa proposta pedagógica. Cada aluno tem o seu tempo. Nenhum de nós temos o mesmo tempo. Às vezes, o conteúdo está lançado e numa sala de 25 alunos, quando o professor terminar o exercício, ele diz, já acabei. O outro você pergunta, Joãozinho, são 10 questões, você está onde? Ah, professor, eu terminei a terceira, o outro terminou a nona. Por quê? Cada um de nós temos o nosso tempo. Então, essa liberdade de aprender é o tempo que nos é dado. E talvez seja por isso
que em algumas circunstâncias, em algum momento, aconteceu a aprovação automática. Essa aprovação automática, ela, consequentemente, talvez, quando alguém pensou nisso, vislumbrou o entendimento de que cada um tem o seu momento, cada um tem o seu horário. O seu reloginho, o teu relógio não é o meu relógio. Então, a liberdade do aluno aprender. Eu tenho a liberdade para ensinar e ele também tem a liberdade de aprender. E quando eu, nessa qualidade, não tenho um conhecimento total, eu pulo para a pesquisa, porque eu tenho a liberdade de pesquisar para melhorar todo o meu conhecimento, para melhorar toda a minha possibilidade de dar a esse alunado um input a nível de quê? De tornar a sala de aula um momento único com um espetáculo que possa causar impacto. E aí entram outras questões. Entram questões até na maneira de se vestir, na maneira de pintar seu cabelo, porque muitas das vezes nós queremos chamar a atenção do aluno e temos que criar estratégia, principalmente quando a gente está no ensino profissionalizante, no ensino médio e numa graduação. A gente precisa criar um impacto no aluno, porque através desse impacto ele acaba se doando com aquele professor e através dessa liberdade esse professor consegue inserir o conteúdo de forma mais agradável possível. Bom, no momento seguinte se fala em pluralismo de ideias, ou seja, o ensino ele é recheado de várias e várias ideias. Então, essas ideias, elas podem acontecer para tornar esse ensino mais salutar. Vocês então estão entendendo? E esse é um dos princípios que nós entendemos que a LDB norteia o momento em que a instituição cumpre com seu papel. E eu vou morrer dizendo, a escola, ela não está para educar. A escola está para passar conhecimento. Quem educa é pai e mãe, responsável. Nós não. Nós temos o aluno e devemos passar conhecimento e sermos mantenedor de uma educação que o aluno já traz para o banco de escola. O sim, não, por favor, dá licença, agora não. Então, isso tudo nós aprendemos, é um momento de disciplina. Bom, respeito à liberdade e apreço à tolerância. Aí, quando se fala em tolerância, saibam vocês que nós estamos diante daquilo que hoje todos questionam muito, que é o respeito a tudo aquilo que seja a crença deste aluno. Consciência das instituições públicas e privadas de ensino. O que é essa consciência? É saber que a instituição de ensino ela está aí para reproduzir uma forma de conhecimento a ponto de tornar esse alunado capaz de estar numa sociedade e dentro dessa sociedade ele conseguir demonstrar que é capaz de dar um norte na sua própria vida. Então essa é a tônica, a proposta que se fala em consciência tanto da escola pública quanto da escola privada. A gratuidade no ensino público, ou seja, o ensino público, por ele ser público, ele não deve ser cobrado, porque entra naquela vibe. É obrigação do Estado fornecer o ensino público a nível de educação básica e também na graduação quando ele faz o vestibular. Ok? Mas a educação básica,
é obrigação do Estado de fornecer. Valorização do profissional da educação escolar. Aí é um princípio, valorizar qualquer professor, qualquer coordenador, qualquer secretário escolar. O que é essa valorização? A valorização é dar caminhos para que ele possa desenvolver o melhor trabalho. Na sala de aula, se fala aqui em valorização em cima dos pressupostos pedagógicos. No secretário escolar, quando se fala nessa valorização, são os elementos que lhes são entregues através de atos, de propostas legais. Aí está o cerne da questão. A gestão democrática, o que é uma gestão democrática? Onde todos possam opinar, onde todos possam valorizar a si e aos demais que estão ao seu entorno. Certo? Bom, a garantia de padrão de qualidade. Quando a gente fala nessa garantia de padrão de qualidade, é porque a escola, ou pública ou privada, ela deve ter um plano de curso, ela deve ter um projeto político-pedagógico, que nós vamos falar mais tarde nisso, e esse projeto político-pedagógico, prestem atenção, que eu estou dando bastante ênfase a determinadas coisas. Toda instituição de ensino tem que seguir um projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico é que vai fazer a diferença quando nós pensamos em garantir um bom padrão de ensino. Basta seguir um projeto político-pedagógico e acompanhar as práticas pedagógicas, automaticamente eu estarei em condições de poder proporcionar a esse alunado uma qualidade de ensino que venha a ser, para este aluno, significativo no seu futuro, na sua vida. Tá? Bom, valorização da experiência extraescolar. E muitas das vezes alguém fala no método, que não é um método, é uma técnica. Cuidado, questão de prova. Não é um método, é uma técnica. Construtivismo, é uma técnica. Construtivismo, eu recebo o aluno e abraço todas as propostas que ele traz, de fora para dentro. Eu preciso valorizar isso. Se eu estou lecionando numa zona rural, tudo aquilo que tem na zona rural, eu posso trazer para dentro da sala de aula, ensinar português, ensinar matemática, ensinar estatística, ensinar biologia. Vocês perceberam? Posso até, em função da zona rural, eu ensinar, eu explicar as fases em que o Brasil viveu, desde o período colonial até o momento atual. Vocês estão percebendo? Tayane apareceu aí, né? Olha só, e já fugiu. Mas tudo bem, prazer em ter você. Bom, então, nós temos mais uma outra situação e eu peço a vocês que prestem muita atenção. Tayane, tô procurando você, hein? Vou puxar a sua orelha. Bom, eu quero que vocês vejam que um dos princípios, que é o princípio 12, que ele fala consideração com a diversidade étnica racial. Observem, anotem a lei 12.796. Ela aí, não falei? Tá, estou aqui admirando a aula. Olha, essas magistéricas são folgadas, né? Mas são minhas alunas, vou fazer o quê? Elas são proporcional à professora. Eu costumo dizer, né? Se não for para causar, é melhor nem ficar, não é isso mesmo?
Beijo, Tayane. Bom, então, voltando aqui, eu quero que vocês, na medida do possível, vejam a Lei 12.796, que dá um suporte muito grande para a consideração com a diversidade. E eu vou falar no próximo encontro nosso, na próxima sexta-feira, sobre a Lei 12.796. E depois, nós temos o último princípio que fala: garantia do direito à educação, à aprendizagem ao longo da vida. Isto aí já está na Lei 13.632. Então, na próxima aula, eu vou falar... Você aprende muito comigo, Valéria? Ah, eu também aprendi com vocês. Perfeita, gente. Olha só. Ela é um abuso, a Tayane, né? Pois é. Eu, na próxima sexta-feira, eu quero que vocês que são da área de ensino, que queiram fazer os concursos públicos, aquele que é pai, o que é mãe, estão na área da educação, se desejarem, recomende esses vídeos, porque toda sexta-feira, durante 1 hora, eu faço uma exposição nesse momento da LDB. E depois eu vou falar do Estatuto da Criança e Adolescente, e depois eu vou falar das leis avulsas, até a hora que chega o concurso para secretário escolar e também formação de professores. No momento em que chegar o edital deste concurso, aí eu vou massificar durante 1 hora, às sextas-feiras, e se tiver um grupo de estudo que queira, eu posso marcar um outro dia à noite, sem problema nenhum, e sabatinar as questões que estarão por vir nos concursos públicos, tá? Semana que vem, sexta-feira, eu vou falar a partir do artigo 4º. Vocês veem como a coisa é séria, né? Em 1 hora eu consegui falar só em 3 artigos, né? Então, na próxima aula, eu estarei falando sobre os artigos seguintes e a Lei 12.796 e mais a Lei 13.637. Quem está aqui que queira acompanhar essas aulas, fiquem e tome posse dessas 2 leis, porque eu estarei comentando logo no início da aula e em seguida eu vou continuar fazendo todas as considerações da LDB. Recomendo a vocês que tenham um caderno, porque quando eu falo, às vezes, em um artigo, eu me reporto a uma lei. Então, vocês precisam pegar essa lei, vocês precisam ler para vocês interagir entre a 9394/96 e as mudanças que ocorreram em alguns artigos. Nós teremos artigos aqui que estão excluídos, como temos artigos que se acrescentam. Às vezes, uma palavra muda tudo. E nós temos que estar de olho naquilo que foi acrescentado e naquilo que saiu. No mais, tudo bem. Eu gostaria muito que todos pudessem ter as suas LDBs, porque caso tivessem suas LDBs, fariam, na hora em que eu estivesse falando, as suas devidas anotações, né? Eu gostaria muito, mas sei que é pedir demais, né? Porque às vezes, quando a coisa é paga, o aluno frequenta, quando é de gratuito, ele não vai, é loucura. Esse país, tudo aqui é diferente, tudo aqui é errado. Mas eu também estou no horário, né? Diga-se de passagem, como já me disseram, que eu estou no horário do desocupado, porque... Sabe o que me disseram outro dia? Célia, ninguém consegue assistir suas lives no momento porque está de 11 ao meio-dia. Fazer o quê, né? Faz parte, tá tudo certo. Bom, gente, são 12 horas e 4 minutos na cidade mais bonita do Rio de Janeiro, né? E quiçá do mundo, porque eu estou no Rio de Janeiro, né? E vocês sabem que eu sou apaixonada de carteirinha pelo meu Rio, pelo meu Brasil e pelo meu Paraguai, né? A Itália é um amor à parte, né? Porque as raízes, né? Italiano, o sangue corre na veia, eu não posso desprezar a minha segunda pátria, mas eu costumo dizer que a minha primeira pátria é o Brasil e a minha segunda é Paraguai, porque eu sempre fui muito acolhida dentro da Universidade Autônoma de Assunção e estou sempre muito feliz
até quando eu lá estive. Portanto, eu trouxe para mim o Paraguai, então o meu coração fica metade Brasil, metade Paraguai e o meu meio é italiano, né? Gente, bom final de semana, fique com Deus, água, sabão e gel e a máscara, né? Porque nós viramos Zorra, já é uma Zorra mesmo total, então a gente virou Zorra de uma vez, né? O Zorra é que usava máscara, então a mulher é a Zorra, né? Mas faz parte. Então, fica o meu carinho, o meu respeito, o meu muito obrigado para Maria do Céu, se cuida. Valéria Serápio, se cuida. Tayane Débora, sumida, né? Vera Lúcia Mendes, meu respeito. Felipe Fernandes, grande prazer em ter você aqui. Grande beijo. Luiz Paulo, te amo de paixão. Eliane, oi, obrigado. Eu tenho que agradecer a todo mundo. Josiane, como sempre, você dando aquela moral à professora Célia. Um beijo nessa criança. Mariano, Marinho, um beijo em você e um abraço no esposo. Alessandro, um bom final de semana para você e a professora Carlinha de matemática. Olha, não é mole não, hein? Mônica Patrícia, minha sobrinha, um beijo da minha irmã aí. Volta pro trabalho correndo porque o teu chefe é terrível, né? Vamos trabalhar. Dom Chico, DC Miriti, a rádio que o Príncipe Charles elegeu como a melhor em comunicação aqui no Rio de Janeiro. Portanto, se você quer ouvir boa música, DC Miriti de segunda a segunda com Dom Chico. Dá um pulinho lá e você vai gostar. Quelimar, entre becos e vielas, há sempre um artista na favela. Maria do Céu, já agradeci, o meu muito obrigado, e dizer para vocês que foi bom ter vocês aqui, e de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia, eu estou passando aqui para dar aquele alô. Segunda-feira eu estarei falando sobre a Quinta República do Brasil, e é muito bom saber, né? Porque afinal de contas vale a pena. Na terça-feira eu estarei falando na região centro-oeste. Na quarta-feira, eu vou falar num bairro que você não vai perder, mas eu também não vou dizer agora. A quinta-feira a conversa é samba, né? Então, samba e carnaval, quinta-feira. E sexta-feira estou eu aqui com o pessoal da área de educação, com as secretárias escolar e o pessoal do magistério. Portanto, fique ligadinho, que é um prazer muito grande contracenar com vocês pelo menos 1 hora por dia. Isso é sinônimo de que nós ainda estamos vivos e que temos muito para dividir, para aprender. Recomende os seus colegas, os seus amigos, os seus familiares, para que, se tiverem interesse na área de educação, eu estou aqui de 11 ao meio-dia, todas as sextas-feiras em ponto. Obrigado, obrigado, obrigado. Se você quer estudar, se você está no momento de procurar uma profissão, manda uma mensagem para mim, porque eu tenho as instituições de ensino às quais eu indico, né? E aí está o Centro de Ensino, Estudo e Pesquisa, né? Estamos aqui com a Geração de Vencedores, Colégio de Curso de Educação e Centro Educacional Vitor e Vladimir. Essas escolas, elas têm EJA, que é o supletivo, formação de professores, segurança do trabalho, enfermagem do trabalho, secretário escolar, administração, informática. Então, você quer aprimorar o conhecimento? Liga para mim, manda uma mensagem, olha, e eu indico a você as melhores escolas do Rio de Janeiro, né? Afinal de contas, se a professora Célia deu umas piadinhas, porque vale a pena. Grande abraço, conto com você semana que vem, hein? E cuide-se, água, sabão e gel. E não se esqueça, ele é o Zorro e nós somos as Zorras. Muito obrigado. Não se esqueça de colocar sua máscara, porque esse vírus tem que acabar. E uma espetadinha não dói. Agora, perder a vida, como dói? Grande beijo e até segunda-feira, se Deus quiser. Fui!